Essa aqui é a curva de capital de uma estratégia muito simples do Bitcoin entre o período de 2023 em janeiro até abril de 2024. Eu vou te mostrar aqui um pouco sobre essa estratégia e também como você fazer um próprio backtest usando um gerenciamento de risco simples que te permita maximizar os seus lucros e também proteja o seu capital de forma adequada. Primeiro, eu vou te mostrar aqui um pouquinho sobre a estratégia em si e aí depois eu vou te mostrar como fazer o backtest. Obviamente, para fazer o backtest, você vai precisar primeiro ter um robô em MetaTrader 5. Tem um link aí na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo te mostrando, é um vídeo, né? Te mostrando como você vai fazer para fazer o download aí e utilizar esse robô na sua conta demo. Tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos lá falar um pouquinho sobre essa estratégia. É uma estratégia muito simples que serve para ser utilizada em ativos que têm uma super tendência de alta, né? Como é o caso do Bitcoin agora. O Bitcoin vai continuar subindo nos próximos meses pelos motivos dele, né? Os motivos aqui relacionados à escassez do ativo e também à demanda que está crescente. E a gente vai aproveitar desses momentos de correção. Então, quando ele corrige, a gente se posiciona, a gente compra o ativo. E quando ele volta a subir, chega no nosso lucro, tá? Não é preço médio, tá? O primeiro ponto é esse. Você vai fazer várias compras num gradiente, mas não se trata de preço médio. Deixa eu colocar aqui o gradiente no preço que está agora. Nós estamos lá em 70.800. Deixa eu pegar aqui o gradiente. A primeira linha eu coloco aqui 70.800. E eu vou também determinar aqui o número de linhas, pode ser 10, por exemplo. Eu vou determinar a distância entre as linhas de 1.000 pontos, aqui ou $1.000 a cada linha. E o modo 1 está ok. Então, olha lá. No preço que ele está atualmente, na medida que ele for corrigindo aqui, olha só, você foi aqui, cada correção que ele teve, a gente se posicionou, né? Comprou, e depois ele voltou a subir, alvo. Aqui você compra de novo, alvo, compra de novo, alvo, compra de novo, alvo. É assim que a estratégia funciona, tá? Se passar aqui para 60 minutos, vai ficar talvez um pouco mais claro esse movimento, né? Então aqui, olha só. Cada vez que ele foi caindo aqui, a gente foi comprando, subiu alvo, comprou alvo, comprou de novo até aqui, alvo. E ele foi repetindo isso, né? E na medida que ele vai subindo, a grade vai se movimentando junto. É uma estratégia de gradiente linear que trabalha somente na ponta da compra, porque o ativo tem sólidos motivos para continuar subindo no longo prazo. Então, seria um risco muito grande trabalhar na ponta da compra e da venda, tá bom? É somente na ponta da compra. Aqui tem uma primeira coisa que a gente precisa estudar, que é, tá, qual é o tamanho dessas correções aqui? Porque isso daqui vai impactar diretamente no meu gerenciamento de risco. Se eu não estiver trabalhando com um gerenciamento adequado, se a correção for maior do que eu estou esperando, pode ser que eu perca um valor muito grande, pode ser que eu acabe quebrando a minha conta. Então eu tenho que estar preparado para um cenário de correção mais forte. Para isso, o ideal é você olhar um período longo para trás, qual foi o tamanho das correções. Tá? E a gente vai fazer isso utilizando aqui um gráfico, que é a curva de correção. Eu vou te explicar um pouco sobre esse gráfico. Quando está aqui no zero, significa que o preço está renovando topos. E não precisa ser o topo histórico. É o topo de um período de tempo que você está analisando. Tá? Aqui no caso, eu estou olhando para os últimos 100 dias. Então, nessa data aqui, por exemplo, em janeiro de 2024, ele olha qual é o primeiro preço que está ali e registra. E aí, a partir do momento que as novas datas forem acontecendo, os próximos preços, ele vê a distância que está aquele preço do topo que ele teve nesse período. E aí ele registra aqui, ó, 5% de distância, né? Ou seja, eu estou com um drawdown, estou com uma perda ali de 5%, né? No preço em relação ao máximo que ele teve no período. E aí depois ele volta a subir. Sempre que ele tiver no zero, significa que ele está renovando topos. E sempre que ele tiver distante do zero, significa que ele está corrigindo o preço, né? Então, qual foi o tamanho da maior correção que a gente teve nos últimos 20 dias? Foi aqui, ó, 22%. E qual é o preço que está agora em relação à máxima que ele já esteve, né? A distância está aqui na casa de 8%. Ok, então essa aqui é a primeira informação que eu tenho para montar o meu gerenciamento de risco. E aí eu vou usar uma planilha determinando, primeiro, qual é o capital que eu vou usar,
qual é o tamanho da queda que eu quero proteger, qual é a quantidade de linhas que eu quero entrar, né? Quantidade de ordens. No caso aqui eu vou colocar 10 para ficar o mesmo exemplo que estava ali no gráfico. E a distância entre linhas. Aqui está 500, eu vou colocar $1.000 para ficar igual o exemplo gráfico que eu te mostrei ali. E também vou determinar o tamanho do lote. É possível você comprar fracionado, né? Tá? Você não precisa comprar um contrato, um Bitcoin inteiro, não. Você vai poder comprar fracionado isso. Aqui no caso eu estou usando 0,01. Então com essas informações aqui, eu já consigo colocar, eu já consigo alimentar ali o robô e pedir para ele fazer o backtest para mim, tá? A questão aqui, só para eu já deixar registrado, né? Distância entre linhas, eu estou colocando $1.000. E aí, eu digo para ele qual que é o valor da primeira linha. Tá lá, 70 mil. Peraí, deixa eu copiar para cá, ó. 70 mil a primeira linha. Ele vai calcular esses $1.000, quanto que dá isso em percentual. Porque hoje está $1.000, mas lá no começo de 2023, ele estava muito menos do que isso. Estava lá na casa de 16 mil dólares, $20 mil aqui em março. Então, eu quero colocar a mesma distância percentual ao longo do período, tá? Eu não vou colocar $1.000 desde lá do início, porque $1.000 lá significava uma queda muito forte. Então, eu vou colocar esse valor em percentual. E a mesma coisa vale para o take profit, tá? Então, cada vez que eu entro num trade, deixa eu até deixar isso aqui um pouquinho mais claro. Deixa eu fazer de volta aqui o gradiente. E olha só, cada vez que eu compro aqui, quando ele toca uma dessas linhas, o alvo dessa compra é a linha de cima, tá? Então, o alvo dessa compra aqui em laranja é essa linha em azul, tá? Eu comprei uma no azul, comprei uma no laranja. Esse laranja entregou o alvo quando toca no azul. E esse azul entregou o alvo quando tocou na seguinte, na próxima, tá? Então, quando o preço se movimenta, a gente vai comprando e vai entregando no alvo na próxima entrada, na próxima linha, na linha de cima. Então, beleza, com essas informações aqui eu já consigo alimentar o robô. Vamos lá então agora para o MetaTrader 5. Deixa eu colocar aqui. Aqui eu já fiz um backtest previamente. Inclusive eu te mostrar aqui do início, né? Vou fechar aqui, vou fechar esse backtest. Vamos lá pro Bitcoin. Meu robô está rodando aqui no time frame de 1 hora. E ó, na medida que o preço se movimenta para baixo, ele compra alvo, compra, alvo. Aqui, olha, se ele ficar andando lateral aqui, cada vez que ele cai, compra alvo, compra, alvo. Então, ou seja, cada seta azul dessa é um ponto de compra. E a seta vermelha é o momento que ele entregou o alvo, tá? É assim que o robô funciona. Nós vamos ver a operação, nós vamos fazer juntos aqui um backtest com aqueles parâmetros que eu te mostrei na planilha. Você vai poder fazer um backtest também com os seus parâmetros, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, depois que você já instalou o robô, dá uma olhada lá no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário. Faça lá o procedimento, pega o robô, instala aí e aí você faz o backtest que eu vou te mostrar agora. Você vem aqui em exibir, testador de estratégias. E aqui, ó, no testador de estratégias, em configuração aqui embaixo, você vai primeiro se certificar que você está rodando o robô certo, né? O YKL_CryptoGL, versão 1.3. Qual é o ativo que você quer trabalhar? No caso aqui a gente está trabalhando com Bitcoin. Período. Vamos ver de 2023 de janeiro, né? Coloquei até 2025 para ele pegar até a data atual. Nós estamos aqui em 9 de abril. E qual é o valor que você vai trabalhar? Então, aqui no exemplo, quero trabalhar com $2.000, tá? $2.000. Deixa eu te mostrar de novo aqui a planilha. O que nós vamos fazer agora? Primeiro, eu vou colocar aqui o valor dos $2.000. Vou colocar o número de linhas que eu quero trabalhar. Eu já testei, a gente já viu junto que 20% de queda é o padrão que acontece ali, né? Eu poderia até colocar um pouco mais. Será que isso daqui vai aguentar 25% de queda? A gente viu lá naquele gráfico que 20% nos últimos 100 dias, 22% foi o que aconteceu, né? Então, eu vou considerar uma queda de 25% em linha reta, tá? Onde eu não tô, nenhuma das minhas ordens está tendo lucro. Ele simplesmente está afundando. Quando acontecer isso,
Eu quebrei a minha conta? Não. Ainda eu tenho 45% do valor. Estou numa situação de drawdown, estou numa situação que eu estou negativo ali no meu saldo, mas assim que o preço começar a subir, e esse aqui é um ativo que tem uma tendência de subir nos próximos meses, então ele vai recuperar esse valor e vai começar a me entregar lucro, tá? Essa aqui é a tese, e a gente vai testar essa tese agora, com esse lote de 0,01, essa distância entre linhas de 1,43 e o take profit de 0,01, tá? Que dá $10. Cada linha, cada ordem que for executada, vai me dar $10 de lucro no final das contas. Eu venho aqui para parâmetro de entrada. E ó, tem várias informações aqui do robô que já estão pré-preenchidas, você não precisa se preocupar. A gente vem começando a partir daqui, ó. Para ele checar o valor do topo, você coloca aqui, não. Eu não quero que ele cheque o valor do topo, eu quero que ele entre com o robô sempre que der a condição de entrada, ok? Falso, falso. Eu só vou te falar o que interessa para você mudar, tá? Aqui, o valor do take profit, que a gente acabou de ver que é 0,01, já está pronto. Ok. Aqui o tamanho do size, né? 0,01, que é o que eu vou usar aqui. Número de linhas. Eu vou colocar 10 linhas, conforme o exemplo que a gente trabalhou. Distância entre linhas, 1,43. O que mais? Basicamente é isso, tá? Basicamente é só isso que você vai parametrizar. Depois que você usa aquela planilha e determina como você quer fazer o seu gerenciamento, tá? E aí você vem aqui, clica em iniciar e agora o robô está verificando no preço do Bitcoin, como foi a movimentação do preço, onde deu entrada, onde deu saída, e em azul ele está registrando para você o lucro. Em verde, o que ele está te mostrando é o seu saldo naquele momento. Porque, deixa eu até mostrar isso aqui graficamente, né? Pode ser que nesse momento, por exemplo, ó, você estava com $1.000, aí ele veio entrando, só que ele está caindo bastante, né? Então, aqui ele caiu 16% e você tomou 10 entradas. Essas 10 entradas aqui, elas estão, naquele momento, apresentando um saldo negativo, né? Eu chamo isso de impermanent loss. Não é um loss permanente porque você não realizou o loss. Você está, naquele momento, com um saldo negativo. E na medida que ele volta a subir, todas essas entradas elas vão ser finalizadas com lucro. Então vai aumentar o seu capital, que é aquela linha azul, tá? Então o verde é o saldo naquele momento, um saldo não realizado, e o azul é depois que eu já realizei o lucro, tá? Então agora eu vou cortar o vídeo, você vai ver, quando você for fazer isso daqui, você vai ver que isso daqui é um backtest que ele vai fazer ponto a ponto, é um pouco demorado. No meu caso aqui tá prevendo uma demora de 14 minutos. Para você aí pode demorar um pouco mais, um pouco menos, tá bom? Então, daqui a pouco a gente já continua. Então agora o backtest está chegando no fim. Como eu falei, tese que você tem, né? Na hora que você desenha um modelo de trade, um sistema operacional, você tem uma tese de que aquilo ali vai ser lucrativo, você tem o seu gerenciamento de risco, e aí você vai lá e testa aquilo no passado para ver como foi o desempenho. Antes de mais nada, o backtest é uma ferramenta de gerenciamento de risco. Aqui foi possível verificar quão lucrativo foi a estratégia. E quando você coloca lá na planilha, quando você coloca ali quais são os parâmetros que você vai usar, qual é a defesa do capital que você tem, o gerenciamento de risco ali que estava previsto para aquele projeto, você vai lá no backtest e verifica duas coisas. Primeiro, se você realmente protegeu o seu capital quando foi necessário proteger. E segundo, qual foi a lucratividade daquilo. Então agora você pode, a partir dessas informações aqui, você pode verificar se você teve lucro suficiente. Um lucro para pagar aquele risco que você está correndo, né? E aqui, nesse caso, a gente saiu de $2.000 e foi até $4.300. O lucro foi ok? Não foi ok? Você pode testar várias outras opções, né? Então você vem aqui, ó, em backtest, você tem as informações dele, você pode ler todas as informações aqui e você pode clicar com o botão direito também e mandar o relatório para o Excel. E aí você vai poder manipular os dados com aquelas informações que eu mostrei aqui no início desse vídeo, dessa apresentação. E aí você vai chegar em conclusões do tipo, vale a pena eu colocar uma distância entre linhas maior, porque vai dar mais lucro no futuro?
Vale a pena eu colocar um número de linhas menor ou maior? Vale a pena eu proteger melhor quanto a uma queda mais profunda? Ou eu preciso colocar mais capital, porque $2.000 foi pouco para trabalhar dessa forma? Então, o backtest, ele vai servir para você, olhando ali no retrovisor do que aconteceu no passado, para você gerenciar o risco que você tem na execução da sua estratégia no longo prazo, tá? Backtest é uma ferramenta muito importante para o trader e ela deve ser utilizada para tomar decisões melhores, tá bom? Então, espero que você tenha gostado aí do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e vai lá, assiste aquele outro vídeo que está linkado aí na descrição para você entender melhor sobre essa estratégia aqui e também já fazer o download aí, pegar esse robô e começar a fazer os seus próprios testes, tá bom? Um abraço, tamo junto, valeu, tchau!